Olá, amigos do canal Anatomia Vida. Sou a professora Giancarla Bernal e hoje eu trouxe uma videoaula para vocês, na qual eu vou abordar as meninges, os ventrículos encefálicos, o espaço subaracnoide, o líquido céfalo-raquidiano, entre outras estruturas relacionadas a estes que eu listei aqui. Primeiramente, pessoal, meninges são envoltórios de tecido conjuntivo fibroso que envolvem, né, que protegem aí o nosso sistema nervoso central. E aí nós temos três meninges: a meninge dura mater, que é uma camada fibrosa mais externa, espécie resistente. Temos a aracnoide mater, que é uma camada fina intermediária, que possui as trabéculas aracnoides, as quais eu vou abordar mais adiante. E temos também a pia mater, que é mais delicada, é uma camada mais interna e que está intimamente aderida ao nosso sistema nervoso central. Bom, quais seriam as funções então dessas meninges? Primeiramente, a proteção aí, né, do sistema nervoso central e também a sustentação de vasos arteriais, vasos venosos, né, que estão relacionados aí a esse sistema nervoso central, além de também encerrar uma cavidade preenchida por líquido, denominada espaço subaracnoide, que acaba sendo fundamental, né, para a função normal do nosso encéfalo. Bom, então nós temos aí, em relação à dura mater, nós temos uma camada denominada camada periosteal, que é uma camada mais externa. Essa camada periosteal, ela fica mais próxima aqui, ó, à calvária, né? Na verdade, ao osso do crânio, tá? Então, nós temos aqui a camada periosteal, ou periosteal, tá? Depende aí da forma como você vai pronunciar. Então, eu deixei ela enumerada aqui para vocês, marcado com o número 1, tá? Então, aqui nós temos essa camada periosteal, que está aqui, ó, mais próxima ao tecido ósseo, ela fica intimamente aderida ao periósteo, por isso que ela recebe essa nomenclatura. Depois aqui nós temos uma outra camada da dura mater, que é a camada meningea interna, que é essa camada aqui, ó, vejam que ela acaba se voltando aqui mais medialmente e se invaginando entre os dois hemisférios cerebrais. Então, aqui onde está a minha bolinha vermelha, eu estou mostrando para vocês a camada meningea interna da dura mater, tá? E ela acaba, então, se invaginando aqui, formando a foice do cérebro. Depois nós temos uma outra camada, que é a meninge aracnoide mater, né? Que está marcada aqui, ó, pelo número 3, que é essa vermelhinha que aparece aqui. E vejam que essas pequenas cavidades formadas aqui por estas linhas vermelhas, né? Aqui, na verdade, pessoal, nós temos as trabéculas aracnoides, que eu abordei ali no texto anterior, né? Então, as trabéculas aracnoides, elas estão aqui interligando a meninge aracnoide mater, a meninge pia mater, que é essa marcada pelo número 4. Tá? Então, através dessas trabéculas aracnoides aqui, nós temos essa comunicação da meninge média, que é a aracnoide mater, com a meninge mais interna, que é a pia mater, que está marcada aqui pelo número 4. E aí, devido a essas trabéculas aracnoides aqui que comunicam essas duas meninges, aqui forma-se um espaço, denominado espaço subaracnoide, tá? Então, vejam aqui onde eu estou passando a bolinha vermelha, onde nós temos aí essas diversas fibras que aparecem aqui, que formam, né, as trabéculas aracnoides e a comunicação entre a aracnoide mater com o pia mater, permitindo um espaço aqui que vai ser, então, denominado como espaço subaracnoide. Então, aqui eu deixei a nomenclatura, né? A dura mater, ela também é conhecida como pacmeninge, tá? A dura mater, então, é uma membrana bilaminar, ou seja, ela contém aí duas camadas, né? Aquela camada periosteal mais externa, que eu comentei com vocês, que está aí intimamente aderida à calvária, ao osso, aos ossos, né?
do crânio, e também a camada meníngea interna, que é uma membrana fibrosa forte contínua, que segue, então, através do forame magno e reveste, além do encéfalo, também a medula espinal. Portanto, quando eu falo de encéfalo e medula espinal, eu falo de sistema nervoso central. Caso você tenha um pouco de dificuldade de compreender aí as diferenças, né, entre sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e demais divisões aí dessas estruturas, você pode acompanhar uma outra videoaula que vai aparecer no card para vocês aqui em cima, ó, tá? Então é só clicar aqui no card que vocês acompanham essa outra videoaula, que é uma videoaula na qual eu abordo as estruturas, né, do sistema nervoso. Deem uma olhada depois, que com certeza vai ajudar bastante na compreensão dessa outra parte aqui, na qual eu estou abordando as meninges entre essas outras estruturas. Bom, pessoal, então aqui uma imagem da dura mater, como eu disse para vocês, ela forma a foice do cérebro, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, ela tem, olha só, toda essa parte aqui onde estou passando a bolinha vermelha, né, é formada pela dura mater, e aí ela tem esse formato de foice, por isso que recebe essa nomenclatura, né, foice do cérebro, tá? Aqui ela forma uma parte que vai recobrir o cerebelo, portanto, essa parte é denominada tentório do cerebelo. E uma outra, né, função importante aí da dura mater é que ela acaba aí servindo, né, para distribuir, para recepcionar aqui, ó, esses seios venosos, tá? Então, ela está recepcionando aqui esses seios venosos, que a gente vê aqui nessa imagem, e que eu vou abordar um pouquinho com vocês agora nessa outra aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui eu listei para vocês, desde o seio sagital superior, que é esse aqui, ó, onde eu estou passando a minha bolinha vermelha, tá? Então, esse daqui é o seio sagital superior, tá? Depois nós temos um outro seio sagital, que é o seio sagital inferior, que é esse aqui, ó. Tá? Então, esse daqui é o seio sagital inferior. Depois aqui, mais medial, vejam que próximo aqui a glândula hipófise, né? Então, aqui nós temos a hipófise, ao redor aqui da glândula hipófise, nós temos os seios intracavernosos, tá? Então, aqui seios intracavernosos, e aí, se você observar aqui, a continuidade mais lateral aqui, nós temos o seio petroso superior, que é esse daqui, ó, onde eu estou passando a minha bolinha vermelha, e aqui mais abaixo nós temos o seio petroso inferior, tá? Então, aqui seio petroso superior e aqui seio petroso inferior. E essa continuidade aqui nós temos o seio sigmoide e depois o seio transverso. E vejam, né, que aqui nós temos a confluência dos seios e aqui, ó, o seio reto, tá? Então, esse daqui é o seio reto, essa daqui é a veia cerebral magna, antiga veia de Galeno, tá? Então, essa daqui veia cerebral magna, e aí aqui o seio reto, e por fim, aqui mais posteriormente, a confluência dos seios. Então, marquei alguns seios venosos aí da dura mater para vocês, e demonstrei aqui nessa imagem. Bom, pessoal, então finalizei ali as explicações sobre a dura mater, agora eu vou falar um pouquinho sobre a aracnoide mater, que é aquela meninge média, né, a qual tem as trabéculas aracnóides que eu comentei com vocês, e a qual também vai formar o espaço subaracnóide entre ela e a meninge pia mater, tá? Então, a aracnoide mater está separada da pia mater pelo espaço subaracnóide, tá? E esse espaço subaracnóide, ele contém um líquido denominado líquido céfalo-raquidiano, que pode ser também demonstrado pela sigla LCR, tá? De líquido céfalo-raquidiano. Uma nomenclatura mais antiga denominava esse líquido como líquido cérebroespinal. Alguns podem até conhecê-lo dessa forma, tá? Trata-se do mesmo líquido, apenas de uma nomenclatura diferente para ele, tá? Então, aqui, LCS é o líquido cérebroespinal. E, por fim, nós podemos também abreviar e denominá-lo como líquor, tá? Tem algumas pessoas que também conhecem esse líquido como líquor, tá? Bom, pessoal, então vejam aqui mais uma vez
Só para recordar, né? Vejam a lâmina periosteal da dura mater, que é essa lâmina mais superficial aqui e em contato com a estrutura óssea, e aqui a lâmina meníngia da dura mater, tá? Então, aqui eu estou falando da meninge mais externa, daquela mais superficial, tá? Depois, mais abaixo aqui, vejam que nós temos a aracnoide mater, e vejam que as trabéculas aqui da aracnoide mater comunica ela com a pia mater, que é aquela membrana mais interna, que está intimamente aderida ao nosso sistema nervoso central. Então, quando eu digo intimamente aderida, o que eu quero dizer? Que ela vai acompanhar todos os giros e sulcos, tá? Do encéfalo e de todas as estruturas aí do sistema nervoso central, ou seja, a pia mater ela está realmente intimamente aderida a esse sistema nervoso central, tá? E aqui, então, nós temos o espaço subaracnoide, aonde nós temos aí o líquor, né? O líquido céfalo-raquidiano correndo dentro desse espaço subaracnoide, que é formado por essas trabéculas, né? Que acabam gerando um espaço aqui para que esse líquido possa, então, percorrer. Aqui na imagem tem a nomenclatura demonstrando para vocês, ó, espaço subaracnoide preenchido por líquido cerebroespinal, tá? Como eu disse para vocês, ó, essa é uma nomenclatura mais antiga, mas líquido céfalo-raquidiano seria uma terminologia mais atualizada. Então, aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o líquor, né? O líquido céfalo-raquidiano, ele é produzido nos plexos corióideos ou coroides, tá? Então, vejam aqui nessa imagem, nós temos aqui uma imagem do tronco encefálico, né? Do cerebelo, e aqui em cima nós temos o corpo caloso. Vejam que aqui nós temos aparecendo um pouquinho a cavidade do ventrículo lateral, e aqui abaixo nós temos o terceiro ventrículo. E vejam nessa parte aqui superior do terceiro ventrículo, onde nós podemos observar o plexo corióide, tá? Que é responsável, então, pela secreção do líquido céfalo-raquidiano. Os plexos corióideos, eles estão localizados em todos os ventrículos encefálicos, ou seja, nós temos ventrículo lateral. Então, do ventrículo lateral, na verdade, nós temos dois ventrículos laterais, né? Um do lado direito, um do lado esquerdo, e aí no interior desses ventrículos laterais, nós temos plexos corióideos que vão secretar aí o líquido céfalo-raquidiano. Nós temos o terceiro ventrículo, que também vai ter o seu plexo corióide, que também vai secretar o líquido céfalo-raquidiano. Aqui nós temos uma comunicação do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, aonde também vai ser produzido, né, o líquido céfalo-raquidiano através do plexo corióide. Então, mais uma vez, vejam, acompanhem comigo a bolinha vermelha aqui, ó. Aqui eu estou passando a bolinha vermelha sobre um ventrículo lateral. Vejam que aqui tem uma sombra, né, de um outro ventrículo lateral que se encontra contralateral a este primeiro, né, que nós vimos aqui. Tá? Então, nós temos um ventrículo lateral direito, um ventrículo lateral esquerdo. Aqui nós temos uma comunicação desse ventrículo lateral com o terceiro ventrículo, que é esse que está aqui mais centralizado. Aqui nós temos o aqueduto do mesencéfalo comunicando o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, e lembrando que dentro de todos esses ventrículos que eu citei agora, nós temos plexos corióideos que vão, então, secretar, produzir o líquido céfalo-raquidiano, conhecido também como líquido cérebroespinal, tá? Aqui, pessoal, nessa imagem, nós temos, vejam bem aqui, ó, a abertura mediana. Através dessa abertura mediana, esse líquido céfalo-raquidiano, que foi produzido aqui no interior dos ventrículos encefálicos, ele vai passar, então, por essa abertura mediana, e aí ele vai começar a circular no interior do espaço subaracnoide. Então, esse líquido céfalo-raquidiano é produzido, né, pelos plexos corióideos dos ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo do encéfalo, e aí ele deixa, então, esse sistema ventricular e entra no espaço subaracnoide, entre a aracnoide mater e a pia mater, lembrando que nós já vimos esse espaço, né, e que ele fica entre essas duas meninges, tá? E aí ele circula no interior
desse espaço subaracnoide e protege e nutre o nosso sistema nervoso central. Então, aqui, pessoal, deixei um textinho aqui explicando para vocês, né, que a aracnoide mater, ela justapõe-se à dura mater, e aí ambas acabam acompanhando apenas grosseiramente o encéfalo, e aí a pia mater, como ela está intimamente aderida à superfície do sistema nervoso central, ela vai acompanhar, então, os giros e sulcos e também as depressões que nós temos ali no formato do próprio sistema nervoso central, né, principalmente do encéfalo. Desse modo, acaba formando uma distância entre a meninge aracnoide mater e pia mater, tá? E aí, alguns pontos acabam se tornando pontos extremamente dilatados dentro desse espaço subaracnoide e formam, então, o que nós chamamos de cisternas, tá? E aí nós temos, então, as cisternas subaracnoides, as quais vão conter uma grande quantidade de líquor, daquele líquido cefalorraquidiano, tá? Então, aqui nessa imagem, por que eu coloquei ela aqui? Porque eu queria mostrar para vocês, aqui em vermelho nós temos a meninge aracnoide mater, tá? E aqui em verdinho nós temos a meninge pia mater. E aí vejam que aqui, ó, nós temos giros, né? Vejam, aqui nós temos um giro, ó, e entre, né, esse giro aqui e o próximo, nós temos um sulco aqui em cima também, ó. E vejam, pessoal, que a meninge pia mater, que é essa representada pela cor verde, ela se invagina, então, no interior desses sulcos, ao redor dos giros. Então, quando eu digo para vocês que ela está realmente intimamente aderida, é isso que eu quero dizer, que ela acaba acompanhando cada pequeno contorno, né, que sofrer aí tanto no encéfalo ou até mesmo na medula espinal, ela vai acompanhar todos esses contornos e automaticamente ela vai, né, manter essa distância entre ela e a aracnoide mater, formando o espaço subaracnoide, e aí em alguns pontos esse espaço vai ser aumentado, que é aquelas dilatações que eu li ali no texto para vocês agora há pouco, tá? Então, nessas dilatações vão se formar cisternas, tá? Essas cisternas são pontos em que há uma maior dilatação do espaço subaracnoide, portanto, um maior acúmulo de líquido cefalorraquidiano, tá? Então, observem, por exemplo, aqui, ó, o número 5, ele está apontando essa cavidade aqui, ó, onde tem uma setinha branca, né? Essa cavidade, pessoal, vejam como ela é bastante aumentada se eu for comparar com essa outra parte aqui, onde está o número 3. Então, o que aconteceu aqui? Aqui onde está o número 3, nós temos o espaço subaracnoide, correto? Observem que em alguns pontos há esse aumento de espaço, né? Que é essa dilatação que eu comentei com vocês, entre a pia mater e a aracnoide mater, né? Dentro do próprio espaço subaracnoide. E aí, nessas dilatações, formaram-se as cisternas, que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, no número 5, nós temos a cisterna interpeduncular, ou seja, é uma cavidade grande, né, um espaço grande aqui do espaço subaracnoide, aonde se formou uma cisterna, que é denominado dessa forma por ser um ponto aí dilatado e com maior acúmulo de líquido cefalorraquidiano, tá? Então, aqui eu listei para vocês algumas das cisternas. Então, vejam que aqui no número 1, eu apontei a meninge dura mater, que é aquela meninge mais superficial, né, mais externa, tá? Então, aqui em cima, ó, todo esse contorno é a meninge dura mater. Depois, marcado aqui pelo número 2, a meninge aracnoide mater, que é a meninge média, certo? E aí, como vocês já sabem, a pia mater, ela está aqui, ó, em contato direto com o sistema nervoso central, acompanhando todos esses giros e esses sulcos, certo? Então, o que restou aqui, ó, marcado pelo número 3, é o espaço subaracnoide. E vejam que se nós seguirmos aqui, nós chegamos em um ponto em que há uma grande dilatação aqui, certo? E aqui nós temos o quiasma óptico, portanto, aqui forma-se a cisterna quiasmática, que fica próxima ao quiasma óptico, portanto, ela recebe essa nomenclatura. Aqui nós temos uma outra cisterna, que é a cisterna interpeduncular, e ela recebe essa nomenclatura por estar entre os pedúnculos cerebrais, tá? Então, aqui cisterna interpeduncular. Aqui no número 6, nós temos a cisterna pré-pontina,
tá? A cisterna pré-pontina, ela fica entre o bulbo e a ponte, tá? Então, aqui nós temos a cisterna pré-pontina. Pessoal, peço desculpa, mas aqui, ó, houve um erro de digitação. Está escrito pré-pontinha, mas não tem esse H, tá? Então, é só retirar esse H aqui que o termo fica correto. É pré-pontina, tá? Esse H aqui foi uma falha na digitação. Depois aqui, ó, posteriormente, nós temos uma outra cisterna, marcada pelo número 7, que é a cisterna cerebelo-bulbar. Ela fica entre o cerebelo e o bulbo, portanto, ela recebe essa nomenclatura, cisterna cerebelo-bulbar. Acompanhando as setinhas aqui, nós ainda temos o espaço subaracnoide, né? Então, como você já sabe, esse líquido céfalo-raquidiano, ele está circulando ao redor de todo o sistema nervoso central. Então, todos esses pontos em que nós temos essas setinhas brancas, está representando o espaço subaracnoide e o líquido, né, que circula pelo sistema nervoso central, tá? Depois aqui, então, no número 8, eu marquei a cisterna colicular. A cisterna colicular, ela fica próxima aos colículos, tá? Então, aqui nós temos os colículos, então essa cisterna é denominada cisterna colicular, que antes ela era chamada de cisterna quadrigeminal, tá? Então, cisterna quadrigeminal é um termo antigo para cisterna colicular. É a mesma, só muda que um termo é mais atualizado e outro é mais antigo, tá bom? Bom, para finalizar essa imagem, então, pessoal, lembrem-se, né, que aqui, como eu disse para vocês, as setinhas brancas sinalizam, elas simbolizam, né, o líquido céfalo-raquidiano circulando o sistema nervoso central. E como eu disse, ele é formado por encéfalo mais medula espinal, tá? Então, aqui vocês podem observar o espaço subaracnoide, ele segue também ao redor da medula espinal e esse líquido também vai vascularizar não, também vai circular, né, entre a medula espinal e o encéfalo. Na verdade, ele vai circular entre os dois, tá? Entre o encéfalo e a medula espinal. Bom, pessoal, finalizei essa aula aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram deixar aí novas dicas de novas videoaulas, deixem aí nos comentários, tá? Que eu estarei sempre criando novas videoaulas para vocês. Acompanhe o canal, faça sua inscrição, inscreva-se no canal e deixe o seu like, que isso também ajuda muito o canal para que eu possa aí continuar montando novas videoaulas para vocês. Um abraço a todos e até uma próxima.